Ligados nesta manhã deste dia 30 de julho, quando nos reunimos para celebrar os 127 anos do Hospital Santa Isabel. É com alegria que aqui acolhemos a todos e rezamos com você também, que nos acompanha e participa conosco deste momento todo especial. Saudamos com alegria as presenças do Senhor Provedor da Santa Casa, o Superintendente-Geral da Santa Casa, o diretor técnico essencial aqui do hospital, o diretor de saúde da Santa Casa e a diretora de Operações de Tecnologia e todos os colaboradores aqui presentes. Queremos viver esse momento na alegria do amor misericordioso de Deus. Por isso, preferimos fazer neste dia também uma experiência interreligiosa, saudar os 127 anos do hospital, com a presença de outros irmãos e irmãs, representando outros segmentos religiosos, por lembrar que o cuidado com a saúde implica a todos nós. Convidamos aqui para estar conosco, neste momento especial, o pastor Moisés Gandarella, por favor, fique aqui conosco. Depois convidamos também o doutor Fernando Santos, o pastor Moisés representando o segmento evangélico, o doutor Fernando Santos representando a comunidade espírita. Convidamos a Yalorixá Márcia de Ogum, representando o candomblé. Eu estarei representando como Padre Lázaro a comunidade católica. E saudamos a todos e todas com alegria. Nós vamos rezar esse momento, celebrar com alegria, refletir, ouvir música, cantar, celebrar, louvar a Deus. Vamos, então, com cada momento de canção e uma fala muito carinhosa dos nossos irmãos. Seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Bom dia, meu nome é Moisés Gandarella, sou pastor cristão há 14 anos e assim me sinto muito honrado de estar aqui representando os evangélicos, né? E assim, digo que é com muita honra que eu estou aqui trazendo uma palavra. Quando eu fui convidado para isso, me senti honrado.
poder trazer essa palavra aqui para o Hospital Santa Isabel, nesse momento tão especial de 127 anos de aniversário. E assim, o Senhor colocou um texto no meu coração que eu queria compartilhar com vocês, uma mensagem. Esse texto está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Que o Senhor, eu não vou ler o texto por causa do nosso tempo, mas que o Senhor ele é questionado pelo intérprete da lei, um homem que estudava a palavra, e ele pergunta, como eu herdaria a vida eterna? E o Senhor Jesus, ele tinha o costume de, às vezes, responder com uma pergunta. E ele perguntou àquele intérprete da lei, como vês isso? O que está escrito? Como interpretas? E aquele intérprete da lei falou assim, amarás ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor sabia que essas duas palavras, amor e misericórdia, estariam juntas. Toda a caminhada nossa cristã, toda a nossa caminhada vitoriosa. E aquele intérprete ainda pergunta a ele, e quem é o nosso próximo? Ele conta uma historinha, Jesus contou uma história que um homem, ele estava indo para Jericó, ele foi assaltado, quase morto. Nessa história ele fala sobre 3 pessoas, um sacerdote, um levita e um samaritano. E o sacerdote e o levita, que eram pessoas religiosas, eles passavam por aquele lugar, viu aquele homem semi-morto, e o texto diz que eles passaram distante. E eu acho que eles passaram distante porque eles estavam cheios de afazeres, pensando em várias coisas. Mais um, samaritano, que ele queria representar, que era um inimigo do judeu, ele deixou tudo aquilo de lado e usou de misericórdia com aquele homem. E quando eu vejo esse texto, quando eu olho para essa data tão especial, 127 anos, quando a gente comemora 127 anos, nenhuma instituição passa tanto tempo se ela não for vitoriosa. E essas duas marcas de amor e misericórdia, elas têm que estar compostas aqui nesse hospital. E quando a gente vê o que aquele homem da lei sabia, e o que ele diz aqui, amarás ao teu Deus e amarás ao teu próximo, a gente revela a cruz de Cristo. A relação entre os homens, uma relação horizontal e uma relação vertical com Deus. Então, para tudo, toda a nossa vitória, em tudo que a gente coloca a mão, tem que ter essas duas marcas. A marca da cruz de Cristo e o amor de Deus presente em nossas vidas. Eu creio que os homens, esse hospital, muitas pessoas que ajudaram a construir esse hospital não estão mais aqui. A maioria já morreram. Mas eles passaram de gerações em gerações, do mais velho para o mais novo, para que esse hospital, ele não visse as pessoas, os pacientes como números, mas ele visse as pessoas como pessoas, como indivíduos, que precisam de uma restauração no seu físico, na sua saúde, para chegar em casa e voltar para o seio de sua família. Então, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, é que esse hospital, que ele possa ser referência de cardiologia, oncologia, várias referências, mas que as pessoas, quando olharem para o Hospital Santa Isabel, tenham a referência de amor e misericórdia. Que o amor seja a marca desse hospital, que a misericórdia, o cuidado com as pessoas, seja a marca desse hospital. E eu queria deixar essa breve palavra aqui e finalizar, que quem disse isso aqui foi o mestre, foi aquele que ensinou com a própria vida o que é amor e o que é misericórdia. E uma vez, para finalizar minha fala, uma vez eu ouvi uma pregação que o pastor perguntava assim, se você tivesse 24 horas de vida, o que você faria? Aí normalmente quando a gente pensa, tem 24 horas de vida, a gente pensa em fazer alguma coisa que a gente está em defasagem. Hoje eu acho que se a gente perguntasse aqui, a maioria das pessoas falasse assim, eu viajaria, porque está todo mundo preso em casa. E algumas pessoas falaram, eu viajaria.
Outras falaram, eu passaria o dia todo orando. E outras falaram, eu pediria perdão às pessoas que eu machuquei. E você sabe o que Jesus fez? Ele, sabendo que ele tinha 24 horas de vida, está lá em João 13:1. O texto fala assim, ó: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus não tinha defasagem nenhuma. Jesus nos ensinou com a própria vida. Ele tinha amado, sabia que ia morrer, mas ele continuou amando. Meu desejo é que, para mim e para você, é que essas marcas de Cristo estejam presentes na nossa vida, o amor e a misericórdia. E assim, com certeza, tudo que a gente colocar a mão para fazer, teremos vitória. Deus abençoe a todos aqui, Deus abençoe esse hospital, e que a marca desse hospital, eu volto a repetir, o meu desejo é que seja o amor e a misericórdia. Nós temos pessoas competentes aqui em todas as áreas, mas ela vai ser constituída, vai ser lastrada. O lastro desse hospital tem que ser essas duas marcas. Deus abençoe a todos. Que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Bom dia, é um grande prazer aqui estar com todos, encarnados, lógico, e desencarnados. Temos aí 127 anos de história, mas se nós rememorarmos, temos na realidade a história da Santa Casa de Misericórdia, meio século, e nesse período quantos já foram e voltaram, e como esses nossos corações se unem aqui presente, porque não é um festejo simples, não é mais um bater de palmas, não. É literalmente falar, nesse momento, do sentimento que criou lá como Confraria da Misericórdia em 1498, com a dedicação de Dona Leonor, e virmos aqui, mais ou menos também para 1552, a fundação da Santa Casa, e aí o próprio hospital. E eu digo isso importante ao falar e ter aqui reverenciado os espíritos aqui presentes, porque um encontro como esse, um encontro ecumênico, num momento onde tantas coisas aí estão presentes na mídia pelas questões da discriminação, ele é significativo. E me faz aqui saudar mais um outro aspecto, que é Swami Vivekananda, a religião mais jovem. Saúdo esta, que é uma das mais antigas, aonde disse
no parlamento das religiões, no dia que houver paz entre as religiões, haverá paz entre os homens. Porque a religião que traz esse conforto, ao qual a ciência não acorre, ela é evocada no sentido de nós podermos nos ver de uma maneira que a discriminação se elimine. E esta forma de nos ver, aonde a discriminação ela se dissolve, é quando nos vemos como espíritos imortais. Porque estaremos aí jornadeando cada vez em um corpo. E esse momento agora, trazendo à memória como o nosso amigo Assis falava, que ele chamava irmão fogo, irmã água, irmão lua, eu chamo irmão coronavírus, que nos convidou a justamente perceber algo significativo. Estamos todos aqui de máscaras. As máscaras são necessárias, contudo não podemos ser prisioneiros das máscaras. O espírito é livre, sopra onde quer. Ele não pode ser prisioneiro do personagem que aqui está vivendo. Então, nosso irmão coronavírus nos convida a olhar para essa máscara que nos protege, que é o personagem que nós vivemos. E não deixarmos que esse personagem seja o elemento a ditar a nossa caminhada. Esse personagem esteja a serviço do espírito, para agregar à experiência do viver elementos edificantes para o ser humano. Porque a história da trajetória do ser humano é a história da integração de habilidades, da sabedoria de utilizá-las. E vemos num momento como esse, principalmente em nosso meio, onde vamos entender que informação não é sabedoria. Sabedoria é saber utilizar a informação. Porque estamos vivendo um mundo líquido, onde hoje qualquer adolescente pode acessar um volume de dados que nenhum de nós possamos estar com ele fresco na cabeça. Contudo, a questão não é informação, é como saber valorizá-la e utilizá-la. Então, esse momento que temos esse encontro aqui para festejar o hospital, eu trago a necessidade de nós entendermos por que misericórdia. Porque só com misericórdia nós somos capazes de lidar com o outro, entendendo que cada um está no seu passo do processo evolutivo, sem querer cobrar dele mais do que aquilo que ele pode fazer. Mas sim, com misericórdia, aprendemos a olhar para cada um de nós, olhar para o nosso personagem, identificar as personas que ele vive, e não nos deixar cristalizar em ser a mesma persona em tudo que é lugar. Não dá para ser o médico em tudo que é lugar. É preciso dar o espaço de ser o pai, seu filho, seu amigo. É preciso se possibilitar viver vários aspectos, para que assim vivendo, possamos ir agregando a cada um deles um pouco do saber que a vida nos convida. Essa misericórdia, ela é significativa, porque com a misericórdia nós somos capazes de acolher o doente. E o doente maior somos nós mesmos, que precisamos nos acolher para nos estimular a, em vez de abaixar a cabeça, levantar. Para nos estimular de, em vez de cobrar do outro, nós façamos a nossa parte. Lembrar, então, do nosso amigo de Assis, que foi saudado na música que antecedeu a minha fala. Ele fez da vida dele um exemplo. Eu acho que o aniversário desse hospital, ele nos convida a fazer da nossa existência, da nossa história, um exemplo. E aí, então, aplaudir o outro, na jornada que ele é capaz de fazer, porque é assim que estimulamos o outro a ir mais além. Muito obrigado por estar com todos vocês nesse momento e podendo perceber tantos espíritos conosco, festejando esse momento primaz de estarmos reunidos e não separados. Que a paz, então, desse amigo Jesus, sempre presente, continue conosco, agora e sempre. Odo, axé, Odo, axé, Odo, axé, Odo. Isso é pra te levar no ilê, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Irumina, lá na estrada que vem a cota. É uma lei, é
santo é quem entende. Quanto mais para quem tem alguma missão e paz. Quanto mais para quem tem ideais e os orixás. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo através de uma live. Agô. Quando eu digo agô, eu estou pedindo licença por estar adentrando esse espaço que também é religioso. Eu digo agô para os meus irmãos de religião e apresento o meu mojubá. Quando eu digo mojubá para todas as pessoas, eu estou dizendo que eu estou apresentando os meus respeitos, porque todas as pessoas são dignas de receberem respeito, de serem respeitadas, independente do credo religioso que faça parte. Eu parabenizo a Santa Casa de Misericórdia, na pessoa do meu irmão Padre Lázaro, por essa bela iniciativa de comemorar os 127 anos, numa época tão difícil que estamos vivendo de pandemia, de uma forma tão criativa, mas ao mesmo tempo muito significativa. É muito importante que as pessoas que estão nos assistindo percebam que mesmo que façamos parte de segmentos religiosos diferentes, todos nós somos irmãos no mesmo Deus. Eu aprendi com a minha mãe biológica, da qual eu herdei o legado religioso, a saudosa Iavaldete de Euá, que abaixo de Deus, todas as possibilidades de forças positivas, mas acima dele, nada. Esse Deus, que é esse grande ser onipotente, onipresente e onisciente, tem várias denominações nas diversas religiões. Muitos o conhecem como Deus, outros como Jeová, Olodumare, Javé, Já, Alá, Tupã. Qual é a importância da nomenclatura? O mais importante é que nós reconheçamos que a palavra religião significa religar, unir. E nós só vamos conseguir isso através do amor e do respeito. Vidas importa, saúde importa. Essa casa é uma casa que trata, que cuida dos corpos, cuida da saúde. Na minha religião, o orixá que cuida da nossa saúde é um orixá feminino, chamado Yananã. E o grande pai que afasta as doenças é Babá Obaluayê. Então, nesse dia tão importante de celebração, eu peço que Yananã e que Babá Obaluayê continue abençoando essa casa, continue abençoando a todos os médicos, enfermeiros, auxiliares e até os agentes de limpeza. Porque se esse espaço está limpo para cuidar da saúde das pessoas, é porque nós temos também aqueles que chegam mais cedo para limpar e que muitas vezes as pessoas não lembram de saudar, de parabenizar, de cumprimentar e dizer: o seu papel aqui nessa casa é muito importante. Eu me sinto feliz, não lisonjeada, mas feliz de saber que eu vim atender um pedido da espiritualidade. Assim eu interpreto, porque eu estou aqui ao lado de pessoas tão importantes para a espiritualidade, porque são líderes religiosos. E o nosso papel enquanto líderes religiosos é mostrar para todas aquelas pessoas que nos seguem que o mais importante é amar e respeitar. O coronavírus, como disse o meu irmão, ele foi necessário chegar. E a gente não pode mais dizer que quando tudo isso passar, voltemos à normalidade. Qual seria essa normalidade? O que nós vivíamos antes dessa pandemia? Não. Nós precisamos, para o pós-pandemia, viver
pensando que amor e respeito serão as palavras-chefes para que a gente possa caminhar. Sem amor e respeito, nós não conseguiremos sobreviver nesse mundo. Nós estamos vivendo em plena pandemia, o mundo se revoltando contra tantas atitudes racistas e discriminatórias. E nós vemos a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Santa Isabel, com essa linda ação, reunindo no mesmo espaço 4 líderes religiosos, de religiões diferentes. É possível estarmos juntos, no mesmo espaço. É possível nos amarmos, sim. É possível nos respeitarmos. Padre Lázaro é um irmão que, junto comigo, estamos sempre construindo esse diálogo interreligioso. As pessoas precisam saber que todos nós somos seres humanos, independente do nosso segmento religioso. E nesse momento de pandemia, o quanto é importante, todo segmento religioso é bem-vindo. Seja o segmento da aleluia, seja o segmento do amém, ou seja o segmento do axé. Eu vou finalizar minha fala fazendo um cântico que eu pedi a Gô, que é licença, e eu sei que os santos vão me perdoar por isso, mas na minha religião a gente reza cantando e a gente canta rezando. Ai. Orinxalá, Oluodorode, Babau Anixé Fereré, Okunda Badibi Tenumbó, Babau Anixé Fereré. Que o nosso amor, que o nosso respeito e todos os sentimentos positivos seja maior do que qualquer maldade do mundo. Ojoibi Aiofunô, parabéns, feliz aniversário, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santa Isabel, e muito obrigada pela oportunidade. Mojubá, Padre Lázaro, mais uma vez a Dupué. Saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que tendes esses pensamentos maus em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ele ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico levantou-se e foi embora. Esse trecho do Evangelho de São Mateus, para lembrar a todos nós o desejo de Deus
não é que sejamos doentes, não é que vivamos enfermos, mas a enfermidade, a doença nos chega e a vontade do Senhor é que sejamos curados, levantados de nossa dor. E é por isso que a fé nos fala das obras de misericórdia. Cuidar dos enfermos é uma das obras de misericórdia para o qual a Santa Casa nasceu, para realizar com muito carinho essas obras de misericórdia. O Hospital Santa Isabel quer ser, como já lembrava aqui os meus irmãos, o pastor Moisés, a quem agradecemos, o doutor Fernando, representante da comunidade espírita, com muito carinho, a Iá Lorixá Márcia de Ogum, que trouxeram palavras tão fortes e tão profundas para nós, e cada um já nos recordou que precisamos de misericórdia, e que precisamos amar e servir, que a nossa tarefa é trabalhar para gerar vida e vida em abundância, porque esta é a vontade de Deus. Enquanto houver saída, já dizia a música, enquanto houver direção, enquanto houver possibilidade de reconstruir o mundo, mesmo com a pandemia, estaremos nós aqui, como Santa Casa, como hospital, como entidade, como religião, como irmão, como homem e mulher, para edificar um mundo melhor, mais justo e um mundo mais abundante para todos nós. Nesse sentido, para manifestarmos cada vez melhor a gratidão por esses 127 anos do nosso Hospital Santa Isabel, convidamos aqui carinhosamente para que possa falar a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, e a todos os colaboradores, falar do sentido dessa festa, o nosso provedor, doutor José Antônio, agora que dirige para nós essa querida palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso orientador religioso, Padre Lázaro Muniz, cumprimentar o pastor Moisés Gandarella, a Ialorixá Márcia Dogum, cumprimentar Fernando Santos, representante espírita, líderes religiosos, que nós fizemos questão de fazer hoje uma comemoração diferente, já que não pudemos fazer com, não vou dizer a generosidade, mas com a excelência, com as festas costumeiras que comemoramos o nosso aniversário, mas fazer disso com um momento de reflexão, que eu acho que é um momento que talvez exprima com mais retidão e com mais objetividade o momento que nós estamos vivendo. O Hospital Santa Isabel completa hoje 127 anos. É importante dizer que ele já é herdeiro de uma tradição que já existia 280 anos antes, com a criação do Hospital da Caridade, com toda a generosidade que a Santa Casa sempre teve com a cidade do Salvador. A cidade do Salvador antigamente era confundida com a Bahia, né? Então era a cidade da Bahia, seja abrigando órfãos, seja fazendo saúde, seja enterrando pessoas ricas, poderosas, pessoas pobres. Nós éramos responsáveis por dar enterro digno a todos os escravos e pessoas que batiam a nossa porta. O primeiro, na independência da Bahia, no nosso 2 de julho, o primeiro índio que desfilou, foi apenas um índio, apenas um caboclo, era exatamente um mendicante que ficava na porta da Misericórdia, ali no centro histórico. O Santa Isabel veio para aqui com um momento importante para ele, não só a estrutura física do Santa Isabel, mas naquele momento a Santa Casa vivia uma crise financeira muito grande. Essa crise foi saneada por um conjunto de homens que se organizaram para fazer e para dar uma cara nova à cidade. Tá? O bairro de Nazaré era um bairro de charcos, junto a um vale, não é? Então seria muito interessante hoje imaginarmos que seria um investimento feito na área norte da cidade, talvez muito além da Pituba, na região da Paralela. Era exatamente o que se fazia naquele momento. Criar um marco novo na cidade, criar um hospital novo,
não havia condições de se manter dentro de uma mesma estrutura pequena todas as atividades religiosas, que eram muito intensas naquela época, ao mesmo tempo mantermos orfanato, ao mesmo tempo mantermos um hospital. Vocês podem imaginar a estrutura administrativa, imobiliária, enfim, tudo concentrado ali no centro histórico, junto à Igreja da Misericórdia, e aquilo tudo feito de uma forma muito empírica e talvez mal feita. Naquele momento se decide, então, construir essa unidade hospitalar. Essa obra demorou quase 13 anos para chegar ao fim, né? Mas ela corresponde a todo esse frontispício e algumas áreas do hospital. Em seguida, a construção da pupileira. Então, se descentralizou o atendimento àquela estrutura de orfanato. Fizemos uma mudança urbana imensa na cidade. Passamos a ter uma área ajardinada, onde jardins não eram uma coisa observada na cidade. Existiu o Jardim do Campo Grande, que foi criado por ingleses, mas todas essas avenidas aqui teve que se derrubar casas, criação de 2 novas avenidas, e quase 80 anos depois começa a se fazer essas grandes obras do Vale. Era interessante dizer que nós já éramos um hospital sustentável em termos ecológicos, porque nós produzíamos a nossa própria água, captávamos a nossa própria água, tanto aqui para o nosso hospital, quanto a própria pupileira, utilizando aqueles desvios dos rios que vão dar no dique do Tororó. E fomos extremamente generosos, porque nós permitimos ao professor, cientista Carvalho Luiz, construir a unidade aqui ao lado, que hoje tem o nome dele, na época era conhecido como Hospital da Marinha. Permitimos e viabilizamos a Climério de Oliveira, num serviço de obstetrícia. O próprio hospital tinha um serviço de obstetrícia, portanto, a Santa Casa não fez isso angariando recursos ou fazendo dinheiro para isso, para a sua sobrevivência. Fez isso exatamente para cumprir o seu dever de servir. A memória afetiva da cidade de Salvador da Bahia, com seu primeiro hospital, envolve muitos sorrisos, momentos de superação, êxitos em crises de saúde pública, expansão do conhecimento e feitos pioneiros extraordinários. Envolve também imensa gratidão por muitas vidas salvas. Dedicada a ajudar as pessoas, cumprimos nossa missão de assistir, acolhendo, aprendendo e ensinando. Também contribuímos para tornar toda a sociedade mais forte e desenvolvida. Fazemos tudo isso coletivamente e fazemos sempre bem feito. Essa casa é de muito trabalho, motivo de orgulho para nós. Ela adaptou-se às nossas circunstâncias, oferece experiências gratificantes e reúne uma equipe de excelência, protagonista, colaborativa e transformadora. O engajamento de cada colaborador tem sido fundamental. Foi intensa a emoção experimentada aqui nos momentos de maior pressão, quando o hospital se agigantou e atendeu a todos bem. Temos uma unidade de urgência e emergência, funcionamos 24 horas e em nenhum momento fechamos as portas àqueles que precisavam do nosso atendimento. Este é o aniversário, comemorado em circunstâncias especiais, celebrado em formato diferente, preservando, no entanto, a identidade, o isolamento social, o simbolismo da data e o respeito e o carinho com todos os pacientes que aqui permanecem em tratamento. Uma altura em que mais responsabilidades foram exigidas a todos, ampliamos a atuação conjunta com o setor público, fortalecemos a integração à rede complementar do Sistema Único de Saúde e permanecemos mobilizados, cuidando de quem mais precisa. A misericórdia não descansa na sua missão de proteção e apoio aos mais desfavorecidos. Ela responde aos maiores desafios sociais e, geralmente, aqueles mais urgentes. Apesar de toda a dificuldade desse momento, do acentuado impacto dessa pandemia no nosso equilíbrio financeiro, nosso hospital reafirmou seu compromisso e encontrou as melhores soluções para que as pessoas tivessem o apoio de que precisavam naquele momento, ou que precisam. Há muitos sabemos a importância de nos multiplicarmos, evitarmos o desperdício e fazermos mais. Estamos confiantes de que é possível agora avançarmos em uma mudança comportamental. A sociedade exige isso, as circunstâncias exigem isso. Temos consciência de que precisamos encontrar novas alternativas e melhorar as que existem. Manteremos sempre aquilo que era a característica essencial da nossa casa, o interesse
e o auxílio solidário com as pessoas mais frágeis e vulneráveis. É importante não só falar de pandemia, até porque as epidemias, elas chegam, elas demoram um período, elas acabam. E elas deixam lições ao longo desse tempo. Nós temos também uma série de atividades correlatas e influências externas, seja na mudança de fazer saúde, seja da maneira de contratar saúde, de contratar serviços, isso em todas as áreas. No serviço público, quem se lembra, alguns anos atrás, nós tínhamos o extinto INAMPS, com guias de atendimento. Hoje você tem um sistema informatizado em que prioriza a assistência pública, aquela assistência privada. Antigamente nós tínhamos hospitais isolados e que de uma forma conjunta criavam um processo de relacionamento com entidades privadas para as pessoas que precisavam ser assistidas. Hoje nós temos uma realidade de mercado completamente diferente. Hoje nós temos hospitais que se conjugam em rede, mas são hospitais privados, com outro conceito de atividade e talvez com nem tanta generosidade com que trabalhamos aqui. Nós temos que reagir a isso, E nesses momentos em que a comunidade ela muda muito rapidamente e nos impõe um novo modelo de comportamento, a gente começa a se sentir um pouco só, Eu acho que os 127 anos, eu acho que os sacerdotes e sacerdotisas aqui presentes mostram a nossa capacidade de união. Nós não estamos sós, nós estamos juntos, por isso estamos aqui. Eu queria nesse momento passar essa ideia, porque é um momento em nós termos mudanças comportamentais. A obra da casa é muito maior do que o interesse e o objetivo de cada um. É assim que a Santa Casa tem se comportado, tem sido protagonista de absolutamente todas as atividades ao longo desse tempo. Quando muitas vezes a assistência pública falta, a Santa Casa nunca deixou de responder positivamente a essas demandas. Sobreviveremos, portanto, à epidemia, sobreviveremos a essas dificuldades, porque essa casa é de todos e o nosso objetivo é fazer o bem. Nossos planos visam consolidar a importância desse equipamento de saúde para a população, para os profissionais que nele atuam, para residentes, estudantes que aqui aprendem e, sobretudo, para os nossos pacientes. Como falei há pouco, epidemias têm um começo, um meio e um fim. Quando se está no começo, o fim parece impossível, mas todas as epidemias acabam. E tão logo terminam, outros desafios começam, já começamos. E assim seguimos no ciclo da vida, caminhando rumo ao futuro. Ter a confiança de que a Santa Casa seja um porto seguro para a comunidade baiana. Passado tudo isso, e tudo sempre passa, vamos poder ressaltar de cabeça erguida as coisas relevantes que estamos realizando e agradecer pela oportunidade de atuar numa organização que entende seu papel, pratica a solidariedade e alimenta uma sociedade saudável e engajada. Eu costumo sempre chamar a atenção para todos que aqui militam e trabalham, como é bom a gente ter uma oportunidade de elaborar no local em que a gente tira o nosso sustento e a gente ainda consegue fazer o bem ao próximo. Eu acho que essa é a principal, já foi dito algumas vezes por mim em outras oportunidades e outros aniversários, mas é uma coisa que é importante nós destacarmos, porque isso é fundamental para que a gente exerça e faça e cumpra o nosso papel com competência. Portanto, Padre Lázaro, eu agradeço mais uma vez, que Deus nos abençoe, vamos em frente com fé, coragem, parabéns mais uma vez ao Hospital Santa Isabel pelos seus 127 anos. Muito obrigado. E assim nós queremos finalizar agradecendo a todos, pediria a Márcia para ficar de pé, doutor Fernando, pastor Moisés, a todos nós, aos colaboradores que aqui estão. Vamos dar uma salva de palmas ao hospital, Com certeza, vamos saudar com uma carinhosa salva de palmas pelo aniversário, por esse dia, por todo o nosso carinho. Obrigado, senhor provedor, e a todas as autoridades aqui da Santa Casa e do Hospital Santa Isabel,
e a todos, a compassos, os amigos todos desse momento de transmissão dessa live de gratidão. 127 anos do Hospital Santa Isabel, que nos diz hoje, nessa última canção, que diz: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode ficar maluco, mas é preciso saber viver todos os dias, é preciso saber cuidar dos irmãos e irmãs. Cuidemos juntos, cantemos na alegria. Axé, obrigado, Auire, paz, shalom para todos nós. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.